Livro do profeta Isaías, capítulo 59. Isaías 59. Nós vamos ler do versos 1 e 2. Isaías 59, 1 e 2, diz assim a palavra de Deus: Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Agora versículos 20 e 21. Virá o Redentor a Sião e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem da dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para sempre, diz o Senhor. Capítulo 60. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz, e a glória do Senhor nasce sobre ti. Porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o esplendor que te nasceu. Amém. Os capítulos 58 e 59 de Isaías, eles descrevem um encontro muito marcante entre Deus e a comunidade adoradora. As condições de vida em Jerusalém naquela época e a falta de vitalidade espiritual do povo constitui então um pano de fundo destes dois capítulos, desta palavra entre Deus e o povo de Israel e o seu povo. E o povo reclama que Deus não ouve as suas orações, reclama que Deus está muito distante, que Deus os deixa passar por muitas dificuldades, reclama que Deus demora em socorrê-los, e parece que Deus é indiferente, que Deus é impotente, parece que Deus se afastou da comunidade adoradora. E nos versículos 1 e 2 do capítulo 59, o profeta responde a estas indagações do povo e mostra a razão pela qual parece que Deus está distante, que Deus não ouve as orações, que Deus deixou de ser o Deus Todo-Poderoso. Então ele mostra ali as razões. E durante todo o capítulo 59, ele vai descrevendo os pecados que aquela nação estava cometendo. E no final do capítulo 59, nos versículos 17 a 19, nós vemos Deus dizendo que irá castigar aqueles que não se arrependerem, que ele irá realmente fazer justiça sobre aqueles que não se voltarem para ele. Ele diz, o versículo 17 disse: vestiu-se de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança, e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor a seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol.
pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Mas no versículo 20, ele muda de tom e diz: virá o Redentor, e aos de Jacó, a Sião, e aos de Jacó, que se converterem, diz o Senhor. E é interessante que, se você ler todo o capítulo, você vai ver que esse capítulo é um dos poucos da Bíblia que contém um vocabulário muito rico e muito diverso para descrever o pecado. Iniquidade, pecado, mentira, derramamento de sangue, maldade, demandas vazias, violência, transgressão, negação do Senhor, deixar de seguir o Senhor. São todas essas expressões do modo de vida que o povo de Israel estava vivendo. E mesmo assim ele queria que Deus ouvisse as suas orações, que Deus não levasse em conta a maneira como eles estavam vivendo. E de fato, são essas barreiras, esses pecados que separam Deus de uma comunidade adoradora. Não só naquele tempo, mas também hoje, nos nossos dias. E desse modo, quando o profeta mostra a verdade, ele tira o foco de Deus e coloca o foco na comunidade, no povo. E o problema, diz o profeta, não é Deus. Deus continua sendo Deus. Deus nunca deixou o seu trono. O braço dele continua poderoso. Deus não se tornou surdo. Mas o problema são vocês. Vocês é que estão vivendo uma vida de pecado. Vocês é que estão distantes do Senhor. Vocês é que estão tentando adorar a Deus, achando que está tudo bem. E não está nada errado. Deus continua onde sempre esteve, no trono do universo, reinando, soberano, sobre a sua criação. E Ele continua exigindo do seu povo a santidade de vida, de compromisso. Ele continua sendo o mesmo Deus. E nós gostamos de dizer isso, e essa é uma verdade. Mas virá o Redentor. Quando Isaías escreveu isso, 700 anos antes. Mas hoje, nós lemos esse texto com uma perspectiva de 2000 anos de história daquilo que já aconteceu. E podemos dizer, o Redentor veio. O Redentor veio, trouxe salvação. Aqueles que se arrependem e creem, recebem de fato a salvação do Senhor. E no versículo 21, ele coloca aquilo que nós queremos destacar nesta noite. Que quando o povo de Deus, a comunidade adoradora, se arrepende, se volta para o Redentor, o Senhor diz: quanto a mim, essa é a minha aliança com eles. Deus continua se lembrando da aliança. Essa é uma palavra que a gente repete muito. Somos uma igreja, somos um povo que crê na aliança. A nossa teologia é a teologia da aliança. E durante toda a Bíblia você vê Deus falando desta aliança. Até chegarmos na nova aliança, que foi feita no sangue de Jesus. E Deus então se lembra dessa aliança. E diz: olha, esta é a aliança que eu tenho com eles. O meu Espírito estará para sempre sobre eles, sobre os seus filhos e sobre os filhos dos seus filhos. A minha palavra não se apartará da boca deles, por gerações. E nós aqui precisamos parar um pouquinho e olhar para isso, porque como igreja e como pessoas, muitas vezes nós estamos buscando uma glória diferente daquela que Deus tem dado à sua igreja. E nós transferimos para a igreja a glória que o mundo dá. E nós achamos então que uma igreja gloriosa é uma igreja imponente, é uma igreja
que tem recursos financeiros, é uma igreja que aparece aqui e ali. Nós transferimos os conceitos de glória do mundo para a igreja do Senhor. Mas quando nós vemos a palavra, nós vemos que o conceito de Deus é diferente. A glória de Deus não está nessas coisas do mundo, não está nessas coisas que o mundo valoriza, mas a glória de Deus está nele mesmo. E a glória da igreja está aqui. Porque no início do versículo do 60 você vai ver Deus dizendo: dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. No meio das trevas espirituais, versículo 2 diz isso: porque eis que as trevas cobrem a terra e a escuridão os povos. Vivemos num dos períodos mais escuros da história humana, com toda a aparência de brilho, com todas as tecnologias, com todos os avanços científicos. A humanidade está chegando num ponto de completa escuridão espiritual, de completo afastamento das verdades de Deus, e nós assistimos uma derrocada moral, ética, espiritual em todos os níveis, em todas as nações do mundo. Algo terrível está acontecendo. E ao mesmo tempo que o mundo busca essa glória, ela cada vez mais se desvanece. E a igreja do Senhor, ao invés de estar também buscando a glória do Senhor, ela está se deixando levar por este redemoinho, por esta torrente que vem e engana o povo de Deus. Por isso esse texto de Isaías, ele é extremamente relevante, porque nós somos chamados aqui nesse texto para resplandecermos no meio dessa escuridão. É a igreja do Senhor que é chamado para brilhar. E Jesus disse que nós somos a luz do mundo. E não se acende uma luz para enfiar debaixo de uma mesa, mas se acende uma luz para colocar onde ela possa iluminar. Então, quando nós olhamos para essa situação terrível que passa a nossa nação, corrupção sobre corrupção, violência das mais tenebrosas que nós podemos ver, a igreja do Senhor é desafiada a brilhar. Dispõe-te, resplandece, porque vem a tua luz. A igreja é chamada, no versículo 2, mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o corpo de Cristo. Como é difícil nós entendermos isso. Como é difícil entendermos a profundidade da mesa do Senhor, o que ela de fato representa para nós e traz ao seu povo. Quando nós nos alimentamos desse pão e desse cálice, nós estamos realmente recebendo a glória de Deus na nossa vida, porque o próprio corpo de Cristo alimenta o corpo de Cristo. É a mesma substância, é o mesmo elemento, não que se transforme, é claro, mas espiritualmente. Por isso a importância desse momento na vida da igreja, porque é através destes elementos, através da palavra, que Deus vem alimentar o seu povo, que Deus vem tornar realmente a igreja dele o que ela deve ser. Mas os nossos pecados muitas vezes têm impedido que essa luz do Senhor brilhe plenamente na nossa vida e na vida da igreja, que a igreja seja aquilo que ela foi chamada a ser. A igreja não foi chamada a ocupar posições de destaque no mundo, não foi chamada para dirigir nações, não foi chamada para ser apreciada, mas ela foi chamada para testemunhar da glória de Deus. E para isso lhe foi dado o Espírito. A igreja é habitada pelo Espírito de Deus, meus irmãos.
que nós queremos mais, que podemos ansiar mais, que algo mais extraordinário nós podemos receber nesse mundo. Nem se tivéssemos todos os recursos da terra concentrados na igreja, não seria nada diante da glória de ser habitado pelo Espírito de Deus, do Deus Trino Todo-Poderoso, que na sua glória e na sua majestade e na sua misericórdia resolveu habitar no meio de um povo pecador, de um povo impuro. Mas somos o povo de Deus, e por isso nós temos que brilhar. Somos chamados a isso, somos destinados a isso. E aqui nós vemos que aquele já e o ainda não. A igreja é gloriosa, plenamente gloriosa, mas ainda não na sua plenitude. Mas nós achamos que nós não temos valor. Nós achamos que somos um povo desprezado, sem nada. Porque as nossas experiências com Deus têm sido pequenas, vazias. Porque quando nós oramos, parece que Deus não nos ouve. Quando buscamos ao Senhor de todo o coração, parece que Deus foi embora. Porque quando nós clamamos, não acontece nada. E quando nós olhamos o mundo desse jeito, nós achamos que Deus perdeu o seu poder. O problema não está em Deus. A igreja que Ele projetou é gloriosa. Está destinada a carregar a glória dEle a este mundo. Não a glória segundo os conceitos do mundo, mas a glória de ser habitada pelo seu Espírito. De ter em si mesmo o Espírito Santo de Deus. A grande promessa, a grande esperança do Antigo Testamento, de que um dia o Senhor iria derramar o seu Espírito sobre toda a carne. Se cumpriu no Pentecoste, quando o Espírito do Senhor foi derramado sobre a igreja, para estar para sempre com ela. E nós estamos aqui hoje, é por isso, porque esse Espírito tem sido derramado, mas nós não entendemos ainda a grandeza, o privilégio, a dimensão de ser habitado pelo Espírito de Deus. Nada nesse mundo se compara a isso, nada. Você pode buscar as glórias maiores deste mundo, mas nada se compara àquilo que você já tem em Cristo Jesus. Aquilo que você já é em Cristo Jesus. Nada se compara a ter o Espírito de Deus morando, habitando no nosso corpo mortal. Nada se compara a isso. Nada. O Espírito Santo de Deus, Criador e Senhor de todo o universo, foi dado a cada um de nós, a cada um daqueles que se arrependem, creem no Senhor, e foi dado à igreja, para que ela resplandeça, para que ela seja luz, para que as nações se encaminhem para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Coisa maravilhosa, meus irmãos, somos nós, somos a igreja. Não somos algo qualquer. Não somos um povo largado aí nesse mundo. Mas somos a igreja de Jesus Cristo, habitada pelo seu Espírito Santo, para ser santa, para ser luz, para ser referência para este mundo caído. Mas o que está acontecendo? No que está acontecendo? As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto, para que vos não ouça. Mas aqui o profeta ainda coloca que além do Espírito que estará sobre ti, e ele vai mais à frente, ele diz: as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão de ti dela, nem dos teus filhos,
nem dos filhos dos teus filhos, desde agora e para sempre. Aleluia. Esta é a igreja, meus irmãos, chamada para proclamar esta virtude. Essa é outra bênção que a igreja recebeu e que tem sido negligenciada. Achamos que pregar o evangelho é coisa de menor importância, achamos que a palavra de Deus já está superada, vamos inventar uma coisa nova, vamos inventar alguma coisa mais emocionante. Achamos que celebrar a ceia já perdeu o sentido, ficar repetindo as mesmas palavras, comer um pedacinho de pão, beber um cálice. E muitas vezes desprezamos isso, mas isso nos foi dado como glória. A igreja é a única sobre a face da terra que tem a autoridade de Deus para anunciar a sua palavra. A palavra de salvação, a palavra de redenção, a palavra de libertação do mais vil pecador está apenas na boca da igreja. E por isso a igreja é gloriosa, porque ela traz essa mensagem de libertação ao mundo perdido, caído, sem esperança. A igreja se levanta para falar da esperança da ressurreição, da esperança e da certeza da vida eterna que está em Cristo Jesus, algo que o mundo desconhece. E da mesma maneira, em relação ao Espírito, a igreja poderia ter todos os recursos do mundo, todo o poder do mundo, e ser irrelevante, mas o Senhor deu a ela a sua palavra, a palavra viva, poderosa, a palavra criadora. E a igreja tem esse privilégio e ninguém mais, se a igreja parar de pregar, Deus vai levantar pedras para pregar, mas a palavra vai ser pregada, porque é a única maneira deste mundo pecador encontrar um pouco de razão para a sua existência. Esta palavra foi dada à igreja, a minha palavra, que pus na tua boca, não é sua, não é minha, é dele. E ela foi posta na boca da igreja, para que a igreja anuncie que em Cristo há esperança, que em Cristo há salvação, que em Cristo há libertação e liberdade verdadeiramente grande, só em Jesus. E a palavra diz, essa palavra estará em ti, estará nos teus filhos, e nos filhos dos teus filhos. Gerações, serei o seu Deus e o Deus da sua descendência. Que coisa maravilhosa, sermos isto, esta igreja do Senhor, a igreja da família, a igreja que reúne o povo de Deus como um só corpo, como uma só família. Igreja bendita do Senhor, chamada para proclamar as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E infelizmente, irmãos, a escuridão se torna cada vez maior sobre este mundo. Uma como projeto de Deus, mas também pela omissão da igreja, que tem trocado essa palavra, que tem tentado uma palavra mais assimilável, uma palavra mais palatável, e tem sido infiel. Mas a palavra de Deus nos diz, resplandece, dispõe-te, porque vem a tua luz e a glória do Senhor nasce sobre ti. Que coisa maravilhosa é pertencer à igreja do Senhor. Que coisa maravilhosa é ser a igreja do Senhor. A igreja do Senhor não é esse templo, nós sabemos muito bem disso. A igreja do Senhor está aqui reunida, uma parte dela, é claro, mas a igreja é gloriosa. Mas nós temos nos recolhido, e essa glória não tem brilhado, e a palavra muitas vezes não tem sido anunciada como deveria, porque os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus.
Porque os nossos pecados criam uma barreira. E a nossa palavra não se torna palavra de vida. E a nossa palavra não alcança o pecador. Porque nós temos criado barreiras. Mas mesmo assim Deus continua libertando cativos, apesar de toda a nossa fraqueza, porque é de Deus. Nada é nosso. Tudo vem do Senhor. Mas sobre ti aparece resplendente o Senhor, e a sua glória se vê sobre ti. Será que o mundo tem visto isso em nós, como igreja? As nações se encaminham para a tua luz. Temos brilhado dessa maneira. E os reis para o resplendor que te nasceu, porque o Espírito de Deus habita em nós. Isso não é vaidade. Pelo contrário, irmãos. Vaidade seria se nós disséssemos que eu fiz isso e fiz aquilo para que o Espírito de Deus fosse derramado sobre mim. Isso seria orgulho e vaidade. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito nos é dado pela graça e misericórdia de Deus a nós que não merecíamos. E a palavra de Deus diz que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo, as que não são, as desprezadas, para que a glória seja dele e não nossa. Vasos de barro somos nós, porque a glória é de Deus. Vasos de barro somos nós, mas o Espírito de Deus habita com poder em nós. Que realmente possamos brilhar dessa maneira. Mas para que isso aconteça, precisamos primeiro reconhecer aonde nós estamos. Reconhecer que os nossos pecados têm feito separação entre nós e o nosso Deus. Primeiramente precisamos ser humildes e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim. Perdoa o meu estilo de vida. Perdoa a maneira como eu tenho vivido nestes dias. Perdoa, Senhor. Visita a minha vida. Faz de mim uma vida de santidade, de compromisso contigo, de alegria, de amor com a tua obra. Perdoa, Senhor. Perdoa, Pai. Tem misericórdia. Porque se nós formos assim, irmãos, isso vai se cumprir na nossa vida. As nações virão à igreja. A glória da igreja vai brilhar. As pessoas serão levadas a Cristo, não à igreja, mas a Cristo. Porque a igreja não tem glória em si mesma, mas ela reflete a glória de Jesus. Porque o Espírito Santo habita nela. E porque a palavra viva e redentora de Deus lhe é dada para transmitir a este mundo caído. Vamos crer nisso, irmãos. Que essa palavra anunciada, essa palavra pregada, é que transforma pecadores empedernidos em crentes transformados. Não é a nossa palavra, é a palavra de Deus. E é o Espírito Santo de Deus agindo. Nós possamos nesta noite pensar naquilo que o Senhor tem para nós, naquilo que nós já somos, em Cristo Jesus. Ainda não na plenitude, mas nós já somos. Pensar nessa vocação gloriosa do Senhor para nós. Mas vamos ter a humildade de pensar que a culpa não está em Deus, se nós não estamos fazendo o que deveríamos fazer. Se nós não estamos sendo o que deveríamos ser. Se nós não estamos brilhando com a glória que nós deveríamos brilhar. Não é porque a mão do Senhor está encolhida. Não é porque Deus se tornou surdo. Não é que Ele se tornou incapaz. Mas é porque nós temos feito separação entre nós e o nosso Deus com o nosso pecado. E temos impedido com os nossos pecados que Deus manifeste toda a sua glória em nós. Mas que nessa noite
Que o Espírito de Deus possa falar ao seu coração, possa falar ao nosso coração, e nós possamos realmente entender o chamado de Deus. Dispõe-te, resplandece, porque a glória de Deus está sobre ti. Porque o Espírito de Deus habita em você. Porque Deus tem uma aliança de geração em geração com você. Porque você tem a arma mais poderosa deste mundo, que é a palavra de Deus. Redentora, salvadora. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, meus irmãos. Que o Senhor nos perdoe. E que o Senhor faça de nós aquilo que Ele tem determinado para a sua honra e para a sua glória. Que Deus nos abençoe. Amém.